precisar de 4 ovos. O tempero, eu vou explicar para vocês como é que esse tempero é preparado, que também contribui para a validade. Bicarbonato de sódio. E uma panela para a gente misturar. Nós vamos primeiro pesar o mel. Já vou colocar na panela o mel, o açúcar, a margarina. Certo? São esses 3 primeiros temperos que a gente vai colocar. E eu vou levar eles ao fogo. Então vamos pesar primeiro o mel. Se tiver uma balancinha, é melhor, porque a balancinha, ela dá uma precisão no peso dos ingredientes. E a gente não vai fazer receitas, a mesma receita, dando resultados diferentes, né? Então aqui eu tenho mel puro, certo? Vamos colocar 750 gramas. Vou colocar 750 gramas de açúcar refinado. E vou colocar 250 gramas de margarina, 80% de lipídios, certo? Vocês encontram no supermercado margarina com 80% de lipídios e encontram também aquela margarina que ela é culinária. Também é uma margarina com 80% de lipídios. Agora eu vou levar ao fogo esses ingredientes, mexendo sempre, tá? Para que eles fiquem bem misturadinhos e essa margarina derreta e não deixe pontos de gordura na nossa massa. Eu vou lá dar uma aquecidinha rápida nele e já mostro para vocês o ponto, ok? Vamos misturar tudo, levar ao fogo só para deixar ela nesse ponto aqui, certo? Não precisa ferver. Agora nós vamos acrescentar, ó, ela tá quentinha, mas não está ao ponto das minhas mãos não aguentarem, certo? Nós vamos acrescentar agora aqui uma mistura de temperos. Essa mistura vai dar sabor, vai dar cor e vai dar também validade maior para o biscoito que vocês vão preparar. Eu vou colocar uma colher rasa de sopa. Aqui tem partes iguais de cravo moído, noz moscada moída, canela moída e gengibre moído. Essa receita, ela não só é durável, como ela também é muito gostosa, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, nós usamos muito ela para ocasiões especiais, certo? Ó, misturei bem. Vou pegar 100 ml de água em temperatura ambiente, e vou colocar uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio, tá? Cuidem, porque existe o bicarbonato de amônia. Então, vocês têm que fazer o bicarbonato de sódio, ó. Uma colherzinha rasa, ok? Água em temperatura ambiente. Misturamos bem e acrescentemos na massa. Por que a gente usa o bicarbonato? Porque ele ajuda na fermentação da nossa massa de bolacha, certo? Senão vai ficar uma massa muito dura, porque ela tem uma concentração boa de açúcar aqui, tanto do mel quanto do açúcar refinado, ok? Misturamos bem. O que falta nós acrescentar aqui? 2 ovos mexidos, certo? 2 ovos inteiros. É sempre bom acrescentar na massa mais molinha, porque essa massa ela vai ter que ter um descanso. Então, quando ela vai ter um descanso, ela vai precisar ir para a geladeira. E como o ovo é cru, nós temos que ter esse cuidado por causa da salmonela. Ok? Misturamos bem. O normal seria nós pegarmos a farinha agora, acrescentarmos toda ela aqui e começarmos a sovar. Só que nesse biscoito não dá para fazer isso, porque ele não vai ter maciez.
Então, o que que nós vamos pegar? Vamos reservar 1 quilo de farinha, certo? Peneirada. Procure uma farinha que seja de boa qualidade, certo? Isso vai, no final do seu biscoito, você vai ver que vai fazer diferença. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, vamos pegar um pouco dessa farinha, já peneirei, farinha de trigo, e vamos colocar dentro da nossa mistura. Nessa receita é interessante que não se coloque muito as mãos, para que não tenha a sova da massa. Aí vai começar a soltar o glúten, vai fazer com que ela fique dura depois, certo? Vai se misturando aos pouquinhos. Ó, vai pegando mais, vai ficando mais grossinha. Para quantidades de encomenda, mais de 100 bolachinhas, façam o dobro. Porque essa massa vocês podem deixar ela um mês dentro da geladeira, a massa crua. E vão tirando aos pedaços assim que vocês forem precisando, certo? Ela pode ser acrescentada também uma variação também de ingredientes que deixam ela um pouco mais diferenciada. Como, por exemplo, pode se acrescentar aqui meia xícara de castanha moída ou meia xícara de nozes, dependendo da ocasião que vocês vão ter, vocês podem diferenciar. Até cacau em pó, pode se acrescentar meia xícara de cacau em pó, também dá cor, mas não dá sabor de chocolate, certo? Ó, quando a massa fica firme e fica difícil da gente colocar, fazer a mistura aqui na nossa panela, nós vamos fazer assim. Não vou acrescentar toda a farinha, porque pode acontecer da minha farinha puxar muita umidade e eu exceder o tanto de farinha que a massa precisa, ok? Vamos pegar uma espátula, essa é uma espátula de padeiro, e a gente vai misturando ela. Vai acrescentando aos poucos a farinha, até que ela chegue num ponto que esteja bem firme, ok? Ó, vamos colocando um pouquinho mais da mistura. E aí nós vamos agregando a farinha aos pouquinhos, certo? Essa massa é uma massa especial, porque é uma massa que ela é indicada para se fazer em várias ocasiões. Então, vocês vão ver que é uma massa que não custa caro, é uma massa bem rentável e uma massa muito gostosa. Pode se usar em casamentos, pode se usar para lembrancinha, para qualquer ocasião ela pode ser usada, certo? Ó, vocês vão vendo que ela vai pegando ponto devagar, ela vai absorvendo a farinha. Então nós vamos já colocar farinha quando ela estiver num ponto que esteja bem sequinha. Mas é sempre bom pesar a farinha pra gente não exceder, ok? Nessa receita é sempre indicado 1 quilo. Olha como ela já vai pegando já um pouco mais de consistência. Se eu sovasse ela aqui, né, a tendência da gente é de sovar e aí ela vai soltar o glúten. Aí não vai ser indicado, ok? A gente quer uma massa gostosa, uma massa de um biscoito macio, certo? Então essa é a receita da massa, do biscoito de mel. Olha só, gente, como ela já vai ficando mais consistente, ó. E a massa ainda tá um pouquinho morna, certo? Ó, ainda tem um pouquinho de farinha. Vou acrescentar o restinho. Deu exatamente 1 quilo. O segredo dessa massa é ela descansar. Ela tem que ficar na geladeira de um dia para o outro. Vocês podem fazer ela à noite
E aí vocês vão descansar e a massa também, ok? Ela vai soltar o sabor, aquele cheirinho de biscoito, né? Que faz a propaganda para a vizinhança toda, vocês vão ter ela, ok? Ó, chegou no ponto que eu quero. Então agora nós vamos colocar ela dentro de um saquinho plástico, vamos levar ela à geladeira, vamos deixar ela descansar e na próxima aula eu vou ensinar vocês a como decorar ela. Já tirei a massa da geladeira, já trabalhei com ela, deixei um pedaço aqui para vocês verem. Ela fica geladinha e consistente, tá? Dá uma amassadinha nela assim, pode pôr um pouquinho de farinha na mesa e aí vocês vão dar uma amassada nela só para ela tirar um pouco da fermentação, certo? Vamos trabalhar com um pouquinho de farinha e vamos abrir ela. Eu tô abrindo com um rolo, com uma argolinha aqui de 6 milímetros de altura, certo? Vocês podem mandar fazer alguma régua, ou tem aqueles palitinho de algodão doce, que eles são mais grossinhos, e aí vocês podem usar um de cada lado. Mas o melhor é mandar fazer réguas. Eu tenho aqui cortador de plástico, tenho cortador de metal, tanto um quanto o outro pode ser usado. É sempre bom botar um pouquinho só de farinha em cima da massa, para que não grude o cortador, tá? Porque ela tem umidade. Então vocês vão fazer só isso aqui, ó. Puxou a massinha e aí já vão colocar. Eu tô usando uma folha teflonada para trabalhar, porque a folha teflonada não precisa untar, não precisa enfarinhar, certo? Vocês podem usar. Ou se não, tem que usar um pouquinho de gordura e um pouquinho de farinha, bem pouquinho. É isso aqui. Eu vou assar eles e já trago aqui para vocês verem como é que ficou. Acabei de tirar do forno, vira a massa assim, certo? E aqui vocês vão tirar o papel já, ó, para que ela saia bem lisinha embaixo. Senão a tendência é de que ela descolhe essa parte onde ela tem o acabamento, tá? Já vira ela em cima da mesa. Tá vendo que eu tenho um paninho aqui? Esse paninho é para absorver o calor da massa, certo? É só isso aqui, ó. Deixa esfriar. Quando elas saírem do forno, elas vão sair bem fofinha, molezinha. Mas depois a tendência delas é de endurecer, porque elas têm bastante concentração de açúcar. E isso é normal, ela vai ficar bem dura. Vocês vão bater na mesa assim e ela vai fazer barulho, tá? Depois ela tende a esfriar e ficar amolecendo. Essa parte que ela começa a amornar, que ela ainda tá bem firmezinha, é bom de fazer a decoração, tá bom? Essa aqui é o que a gente fez nesse curso. A gente fez a massa, a gente assou, mostrei para vocês os truques. Para o próximo curso, eu quero mostrar para vocês como decorar. E aqui eu já tenho uma amostra do curso, ó. São técnicas fáceis, vocês vão poder fazer agora já para o fim do ano e em qualquer outra ocasião também, certo? Espero vocês para a próxima aula então. Tchau!